Hoje está recebendo alguém muito especial pra gente. Nós estamos aqui, gente, com Max Fercondini. Tudo bem, Max? Como é que você tá? Bem-vindo! Imagina, eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês. Olha que bacana. Vocês estão vendo esse rostinho? Obviamente que vocês já viram ele na televisão outras vezes, mas a gente relembra pra vocês com uma história muito bacana. Chegando agora em Gibraltar. A história desse aventureiro não começou aqui no mar, mas sim na terra firme, cheia de luzes e câmeras. O que aconteceu com a gente, Ellen? Max Fercondini é natural de São Paulo e iniciou a carreira na televisão aos 14 anos. Esse foi só o início de uma história de sucesso nas telinhas, com grandes produções como filmes, programas de TV, novelas e minisséries. Aos 22 anos, ele literalmente abriu as asas e voou, conquistando os céus e iniciando uma jornada de aventura. Brasil. E de motorhome por alguns países da América do Sul. Tem aquele ditado que diz, o céu é o limite. Nessa história, esse foi só o primeiro passo de uma aventura que percorreu a terra, os céus e agora os destinos são os mares. Tem um pedaço de terra, nós acabamos de receber a visita de alguns golfinhos que eram bem próximos aqui do barco. Nesta nova edição pelas águas do Mar Mediterrâneo, ele conta um pouco das histórias que moldaram a cultura de diversas gerações. Uma viagem que está sendo registrada e fará parte de um documentário. Uma viagem solitária, mas rica de lindas paisagens e histórias belíssimas. Agora cá entre nós, tem muita gente que pode até achar loucura trocar uma carreira por uma vida em alto mar. Mas foi essa loucura que permitiu que ele pudesse mostrar para o mundo uma história diferente. História essa que virou até um livro e hoje inspira loucos e aventureiros a saírem da zona de conforto e buscar a própria liberdade. Cidades nos fazem crescer. Espero que vocês embarquem junto comigo nessa aventura. Na verdade, o Max fez uma maravilhosa transição de carreira, né? Pois é, foi algo... Que profissão invejável você Não tem. é? Eu decidi em um determinado da minha vida fazer o que eu queria, Que bom. assim, para me realizar, buscar mesmo os meus sonhos, os meus desejos. E é claro que a transição ela foi gradativa, né? As expedições, o América do Sul sobre rodas e o Sobre as Asas, eles foram exibidos na televisão, ainda era um trabalho, digamos assim, mas foi a partir dali que eu decidi que eu ia seguir nas minhas aventuras e dar um propósito diferente. O trabalho te deu a oportunidade de um propósito, Sim. né? Sim. De vida. Maravilhoso. Foi a transição das novelas pro Globo Ecologia. Foi. O Globo Ecologia foi muito legal porque eu pude conhecer muito bem o meu país, né, o Brasil, nosso país. E a partir daí eu falei, quer saber, eu vou fazer mais expedições, eu vou para lugares ainda mais distantes. Legal. Você vai dividir com a gente um pouquinho dessas expedições. Vamos, sim. Né? Ele já foi para lugares maravilhosos, o livro dele está aqui, a gente vai falar sobre isso também. Mas vamos começar por essa aldeia de indígenas que você esteve. E onde foi? Foi aqui no Brasil? Foi no Brasil, no Acre, nos Runicuim. É da tribo dos Kaxinawá. É bem no meio do Acre, essa pista na cidade de Jordão. A pista estava toda esburacada, inclusive. Olha isso. Dá para ver o trem de pouso caindo ali nos buracos, o que é perigoso para o avião, mas... E isso é televisionado, você coloca drone, você coloca câmera em todo o planeta. Meu Deus. Na expedição no Sobre as Asas eu tinha 6 câmeras, né, GoPros instaladas no avião. Muitas vezes eu pousava nos lugares e conhecia algum piloto ou proprietário de um avião. Falava assim, cara, você não pode me emprestar o seu avião ou voar comigo para a gente fazer uma imagem aérea dos dois aviões voando juntos. Olha e tal. que Então eu consegui muita facilidade de gravação nesse sentido. E os Runicuim, esses índios, eles catalogaram a floresta num livro chamado O Livro da Cura, que foi feito em papel PET, que é um papel que não estraga, não molha, para que também se perpetuasse, né, para as próximas gerações, todo o conhecimento que eles têm da floresta. Então, assim, eles tratam desde conjuntivite até criança mal criada, segundo eles, provavelmente com algum calmante da floresta, alguma coisa assim. Olha, né? falamos disso essa semana no programa, É. sobre algumas ervas medicinais. Sim. E é muito interessante isso que você traz. Pois E é. dos índios, calor, Acre, Sim. você foi para uma geleira. Na expedição Estamos do Sobre extremos. Rodas. E vulcões
Então é geleiras e... Os dois elementos ali, os opostos. Que coisa Essa é o Perito Moreno, né? O glaciar, lá na Argentina, uma região belíssima. E esse programa eu estava falando sobre mudanças climáticas e o impacto das mudanças climáticas em ambientes extremos. Então eu entrevistei um glaciologista, né, que estuda os glaciares, que são essas geleiras, e tive a oportunidade de caminhar sobre esse gelo que chega a ter 500 anos do tempo de compactação o Brasil dele. foi... Pois é. Então, assim, o gelo se compacta lá em cima, né? E aí, quando ele chega ali na parte que ele vai descolar da parede de gelo, ele está com 500 anos, é a estimativa dos pesquisadores. Mas escalei o vulcão Vila Rica, na cidade de Pucón, no Chile, que também foi, então, um oposto, né, do calor, do frio para o calor. Que lindo. Onde eu tive a oportunidade de ver a lava, né, lá dentro daquele vulcão. Maravilhoso. E claro, tudo isso virou um livro incrível e palestras, né, que você espalha pelo mundo. Vai estar com a gente aqui no TEDx Maringá, a gente vai falar sobre isso também. E ele dá essa passadinha aqui no destaque e você conta suas aventuras aqui. Sim, esse é o meu segundo livro, Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. O primeiro foi da expedição de motorhome, mas nesse livro eu conto os motivos que me levaram a seguir nas expedições, né? Por Tem que fotos? eu fui? É um livro bastante ilustrado com as fotos e eu coloquei 2 QR Codes também, que as pessoas podem acessar as minhas primeiras expedições e os vídeos navegando, atravessando o Atlântico. Esses aqui? No final? Logo após aqui, Por favor. aqui nos cadernos de fotos, Cada foto linda, hein? tem umas fotos bacanas aqui dos lugares onde eu passei. É um diário. Vira um diário, no último capítulo, é um capítulo bônus que eu coloquei a primeira travessia do Atlântico. Eu já atravessei 3 vezes de barco. Uau. E essa primeira eu conto os 21 dias no mar. Olha, cada Então assim, foto linda. você imaginar que você está 21 dias, eu estava até conversando com a Camila Veltrini, que tava tá aqui me no recebendo, é a Desonra, curadora. Ah, é? Ela tava aqui, a Então, nossa Nutri. Ela é conhecida de vocês Ela já. é. O Paulo também. E o Paulo também, o Paulo Ianco, que me convidaram para vir gente. aqui fazer a apresentação no No TEDx. E os QR Codes, eu acho que eles transportam as pessoas para esse lugar. Mas o diário de bordo no final, Andréia, é para as pessoas terem a sensação do que é você ficar 21 dias no meio do mar. Imagina. Porque assim, você imagina o quanto que você faz nesses 21 dias aqui em terra, né? Quanta coisa acontece em 21 dias. No mar, a transformação ela é interna. É o que você Total. pensa, Eu é o que fiz você vive cruzeiro ali. uma semana e é uma coisa que você... E ainda que no cruzeiro você tem bastante coisa para fazer. Pois é. Num veleiro, Sozinho? tem um espaço confinado. Eu estava na primeira travessia, eu estava com um casal, a Sofia e o Beto. A Sofia ficou enjoada a viagem inteira, infelizmente. Tadinha da Sofia. O Beto passou mal nos 5 primeiros dias, ele não sabia cozinhar, então quem cozinhava era eu. Foi assim, uma experiência bastante intensa. Total. E por mais que eu estivesse com outras pessoas, a viagem ela é muito pessoal. O que acontece ali no barco, especialmente com relação às intempéries do clima, às vezes você acorda bem disposto, o mar está mexido, aí você fica, né, mal por conta daquilo. Depois o mar tá um tapete e você está meio entediado, dormiu meio mal. Aí, nessa hora que você percebe que você não pode regular o seu humor pelas coisas externas, né? A gente tem que estar bem com a gente inicialmente, né, internamente, para que você tenha ali uma jornada boa ao longo dos 21 dias. Ô, Max, e o que você vai dividir com a gente no TEDx amanhã? Eu conto um pouquinho, assim, eu comecei a fazer as minhas palestras depois que porque assim, as pessoas acabam se inspirando, se motivando muito pelas coisas que eu faço. Eu não tenho a pretensão de motivar ninguém, eu estou vivendo a minha vida é muito particular. Eu acho que assim, não é porque eu moro num barco que você vai se adaptar. A gente viu a matéria agora, né, do Lucas com o motorhome. A minha segunda expedição foi de motorhome. Nem todo mundo se adapta a essa vida. O importante é você saber que dentro de você tem alguma coisa que te diz o caminho que você tem que seguir. Então, o que eu passo nas minhas palestras agora, e através do meu livro também, são os motivos que me levaram a seguir nesse caminho. As coisas, as adversidades que aconteceram na minha vida e que, na verdade, por piores que elas pudessem parecer, ou pareceram naquele momento que aconteceu, aquilo era o melhor que podia me acontecer. E hoje, olhando para trás, foi a minha separação, depois de 9 anos e meio casado, foi a rescisão do meu contrato como ator, que me colocaram nesse norte de buscar dar esse sentido para a minha vida através das aventuras, através das expedições.
Então, o que eu tento compartilhar com as pessoas é assim, busca dentro de você, sabe? Encontra aquela mensagem, aquela vozinha que está te dizendo para você seguir, o que você deve seguir. E aí eu coloquei no livro uma frase que eu gosto muito. Por favor. Que diz assim, eu estava navegando no Mediterrâneo, aquele mar maravilhoso, né? A água turquesa, azul turquesa. E aí eu olhei e eu imaginei quantos barcos já tinham passado por aquela região que eu estava. Imaginei as batalhas, as cruzadas marítimas entre os reinos cristãos, o Império Otomano. Quanta gente deu a vida ali naquele mar. Ou até hoje em dia, né, com as migrações, né, os refugiados da África. Aí eu olhei assim e pensei, cara, a vida pode ser resumida a uma gota no oceano. Mas só quem conhece a profundidade do mar sabe que a resposta não está na superfície. E aí é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um mergulho para dentro da gente, para a gente descobrir qual é o nosso propósito, seja na área profissional, na vida pessoal, e seguir um novo caminho. E às vezes a gente busca isso em terapias, né, com os profissionais. O que é muito bom também. Para buscar isso. Sim. Que você aprendeu na sua prática de vida tão jovem, não é? Pois jovem. É um jovem, porque às vezes pessoas que demoram uma vida para descobrir Ou tudo. nem encontram, né? Não encontram. O que eu acho que é importante, assim, André, é que as adversidades que me fizeram perceber isso. Então, quando você estiver passando por algum problema na sua vida, perceba que isso tem algum significado, tem algum motivo. Seja um motivo externo, né? Alguma coisa tá te dizendo ali fora, ou um motivo interno, uma insatisfação. Às vezes a gente somatiza isso numa doença, né? Então, tenta prever isso, né? Olhar isso com antecedência, antes que você seja forçado a sair da sua zona de conforto. Legal. Obrigada por você estar aqui. Imagina, um prazer enorme. A gente vai se ver amanhã no TEDx Vamos. Maringá. Sim. Nós vamos estar lá, eu estou junto nesse projeto. Amanhã nós vamos estar recebendo aqui a Cris Pelágio, vai estar aqui uma com a querida, gente. adoro, minha amiga também. Ai, maravilhosa. Amanhã ela senta aqui com a gente, junto com o Marcelo Torres, nosso apresentador do SBT Brasil, que também compõe esse time maravilhoso que vai estar no TEDx. O site é tedxmaringá.com.br. Façam suas inscrições. Obrigado. Gratidão pela sua correria estar aqui. Imagina. E um Viu? beijo grande para todos vocês que estão assistindo. Ai, que Foi um legal. prazer falar aqui com vocês. Eu cheguei ontem de Portugal, então